Soltou para Tite, inventou. É gol! Fala pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. Tô no hospital, mas nada sério, dá para gravar vídeo na boa. Então eu queria falar sobre farra, porque o Rubão, ex-diretor estatutário de futebol do Corinthians, disse que a farra do Flamengo havia acabado. Acabou a farra, disse ele, quando assumiu o cargo na gestão do presidente Augusto Melo. Bom, a farra está apenas começando para os adversários do Corinthians, porque a situação do Corinthians é complicadíssima. O Corinthians chegou ao fundo do poço. Isso porque a Vaidbet, patrocinadora master do Corinthians, meteu o pé, foi embora, né? Porque houve, segundo matéria publicada pelo companheiro Juca Kfouri, um laranja na história, né? Na intermediação do contrato, que faturou uma grana. Só que essa pessoa não tem a menor condição de ter uma empresa até, né? Foram atrás, o UOL foi atrás da pessoa e a pessoa não tem a menor condição de ser proprietária de uma empresa para intermediar um acordo desse. E aí foi aberto um inquérito na justiça e, nesse caso, a Vaidbet olhou para essa história, acionou a cláusula anticorrupção e aí decidiu por rescindir de forma unilateral o contrato com o Corinthians. Para piorar a situação do Corinthians, que negociou Cássio com o Cruzeiro, o goleiro Carlos Miguel, promissor goleiro de 25 anos, está indo embora. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar primeiro, tá? Por exemplo, depositou 100, que é o valor máximo, eu vou lhe dar 20. É óbvio que você vai usar esse crédito, esse bônus para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui, tá? @BernardoAqui. Tem tudo lá, inclusive já tem odds boas para o amistoso entre Brasil e México, que será disputado às 9h30 da noite deste sábado, no horário de Brasília. Retomando o tema do vídeo, acabou a farra. Bom, o goleiro Carlos Miguel está saindo do Corinthians, gente, por 4 milhões de euros para jogar no futebol inglês. Deve ser no Nottingham Forest, time que já levou também Murilo, zagueiro muito promissor do Corinthians, que está indo muito bem no futebol inglês, tá? Então, assim, o Corinthians, o planejamento é todo errado, né? Porque o Corinthians, ele tinha o Cássio e o Carlos Miguel um mês atrás e vai terminar o mês de junho sem nenhum dos dois. Ora, se soubesse que ia perder o Carlos Miguel, e valia uma conversa ali, manteria o Cássio, né? O Cássio estava no banco de reservas, não estava feliz com essa situação, pediu para ser negociado com o Cruzeiro e foi embora. E aí entra o papel do executivo de futebol. O chefe do futebol do Corinthians hoje, do departamento de futebol do Corinthians, é Fabinho Soldado, que era um gerente de futebol do Flamengo ali do segundo escalão, ou seja, sem a menor experiência para tocar o futebol como um todo, para ser uma espécie de Marcos Braz do time do Corinthians, do clube do Corinthians, né? O Corinthians deve para todo mundo. O Corinthians deve 2 meses de direitos de imagem aos seus atletas, está pagando CLT, mas não para de dever. A dívida do clube só aumenta e Augusto Melo viu nesta sexta-feira a demandada de alguns fiéis escudeiros, como o diretor financeiro Rosalá Santoro, que foi embora. Falou, eu não vou participar disso aqui mais, para mim chega. Ou seja, Augusto Melo está
isolado. A pergunta não é nem mais se Augusto Melo chega ao final do mandato dele, mas se Augusto Melo chega ao final deste ano, porque deve com certeza sofrer o pedido de impeachment. Só que a questão é, uma vez empichado, quem assume? Será a Renovação e Transparência, a chapa encabeçada por André Sanches, que fez muito mal ao Corinthians, fez a dívida corintiana disparar no segundo mandato dele. E desta chapa vieram presidentes como Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, o próprio André Sanches, Mário Gobi, gente que fez mal ao Corinthians, né? Então a situação do acabou a farra transforma-se em mais um meme, mais um, né? O Corinthians, promessa do presidente Augusto Melo, perdão, estava negociando, entre aspas, com o Gabigol. Nunca aconteceu. Gabigol segue no Flamengo e vai seguir no Flamengo, pelo menos até o final deste ano. Claro, desde que não seja suspenso pelo Tribunal Arbitral do Esporte. A situação corintiana é gravíssima e não permitia a essas pessoas que assumiram o Corinthians e fazem muito mal ao Corinthians, que fizessem troça, que sacaneassem, que zoassem, por exemplo, com o Flamengo. O Flamengo é muito grande, o Flamengo está com a sua situação financeira muito mais do que em dia, está com a sua situação financeira espetacular, graças a uma política de austeridade que foi iniciada em 2013, né, e que foi incrementada no mandato do presidente Rodolfo Landim. A cobrança tem que ser feita àqueles que lesaram o clube, por exemplo, o Flamengo, Patrícia Amorim, Edmundo Santos Silva, Kleber Leite, dentre outros tantos que passaram pelo Flamengo. E a cobrança tem que ser feita em cima de pessoas que fizeram mal ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Pessoas, inclusive, que acreditaram em tudo aquilo que Augusto Melo falava na sua campanha e logo no início do mandato, e a gente alertava nas diversas tribunas em que atua sobre a mentira que era essa gestão. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.